Olá pessoal do Movimento Pernambuco é meu país, certo? Nesse vídeo aqui eu estava devendo um vídeo falando sobre a COP26, né, e o meio ambiente, a preocupação que nós, agora brasileiros, né, mas eu vou especificar pernambucanos, precisamos ter com o meio ambiente e com a vida animal, né, com questões ambientais que são muito importantes e que nós não podemos deixar de falar ou passar desapercebido. A primeira questão, né, que é a questão do aquecimento global, né, é uma pauta muito importante, né, que foi discutida na COP26, porque fala sobre o aquecimento global e principalmente, né, as taxas de carbono que vem aumentando ao longo dos anos e com isso vem fazendo com que o aquecimento global pendure. Agora, gostaria de ressaltar uma coisa: independente se você acredita sobre aquecimento global ou não acredita, mas uma coisa você precisa admitir, que o planeta na qual nós vivemos, né, está passando por um processo de aquecimento e de mudança de clima, mudança de temperatura, né? Países que em 1994, pouco tempo atrás, 1995, era todos os anos tinham um determinado no período de estação, um determinado período de um determinado grau, certo? Hoje em dia não se tem, né? O grau está muito diferente, né? Lugares que eram frios estão quentes e lugares que eram quentes estão o quê? Frios. Com isso, nós precisamos ter essa preocupação ambiental, né? Ter essa preocupação ambiental para poder mudar, né, o sistema na qual nós vivemos. E que sistema é esse, né? É a preocupação com o meio ambiente. Primeiro de tudo, a respeito da reciclagem, né, que é uma pauta muito importante, que nós não podemos deixar de falar, que é a pauta da reciclagem. Como vocês sabem, países desenvolvidos, né, tem em cada quarteirão de vila, né, a separação de vidro, né, de metal, de plástico. E a gente vê que ainda aqui em Pernambuco não tem muito cuidado disso. A gente vê em estação de metrô, a gente vê em rodoviária, mas a gente não vê preocupação como a gente vê em países ricos, né? Porque a separação de plástico, metal e, e derivados tem que acontecer o quê? Em todas as vilas. Sabemos sim que o lixeiro passa e recicla o lixo e ele mesmo que faz separação. Só que era para existir, né, em cada bairro uma lixeira apropriada da separação de plástico, metal, vidro, como já acontece em alguns lugares do Brasil, né? Então isso deveria ser mais ressaltado. A questão do ambiente, as pessoas ainda não têm essa preocupação com o meio ambiente, jogam plástico na rua, né? Ainda não se ter esse cuidado com o ambiente, com a natureza, né? E com a vida animal, não se ter essa preocupação, né, com as plantas, com as árvores. Sabemos que nós respiramos por causa das plantas, porque as plantas emitem um ar, né, e para o nosso próprio oxigênio, porque nós respiramos oxigênio. Então a gente não vê a política atual, né, seja não só de Pernambuco, do Brasil e do mundo todo, a preocupação de países com a pauta ambiental e com a pauta do meio ambiente. A gente não vê, porque a gente só vê muito, ou escuta muito blá, 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 mas a gente não vê medidas. Quais são as medidas que Greta Thunberg, né, ou Greta Thunberg criticou da COP26, que ela só ouviu muito blá, blá, blá e não viu medidas concretas,
Né? Você pode gostar ou não gostar da Greta, mas você precisa admitir que nessa frase ela falou a verdade, porque na COP26 foram debatidas muitas pautas ambientais, certo? Muitas pautas ambientais, e não foi se falado as medidas concretas, né? Vamos, governos, juntar a população, né? Cada população responsável por fazer a sua reciclagem, recolher o lixo, como a gente vê em países como o Japão. Aí você pode dizer, mas você quer comparar o Japão com Pernambuco e o Brasil? Sim, por que não? Né? Por que não podemos comparar? Né? Porque qual o problema que está enraizado? E agora eu vou dizer qual o problema. Educação. Se a gente for ver, né, a questão da educação também está ligada ao Brasil, porque os países não têm uma política, principalmente aqui no Brasil, Pernambuco, Nordeste, não tem uma pauta envolvida com a educação para o meio ambiente. Quando nós somos crianças, né, e isso é desde pequeno, as escolas ensinam que plante um pé de feijão, plante um pé de alguma fruta e traga tal dia enrolado com algodão. E as crianças fazem atividade, não é verdade? Só que a gente não vê isso, né, numa escala maior, numa escala mais organizada, envolvendo todas as famílias de todos os bairros. E para isso seria uma mobilização muito grande, né? Só que as pessoas não estão muito preocupadas, como eu falei, com o meio ambiente, não estão preocupadas com o que aconteceu, o que foi debatido na COP26, da Índia que falou sobre a questão da Amazônia, certo? Que é uma questão muito preocupante, né, das queimadas na Amazônia, né? Não só na Amazônia, mas na Mata Atlântica toda. Então são questões assim que a gente não vê, a gente só vê também a mídia pautando quando é em congressos que envolvem todos os países. Mas a gente não vê a mídia preocupada direto em falar sobre isso, porque isso é uma questão que tem que ser falada constantemente, do meio ambiente, né? Da preocupação com o meio ambiente, da preocupação com as queimadas, da preocupação com a reciclagem, cada um fazer o seu papel. Você está fazendo o seu papel? Você está pegando o seu lixo e colocando no lixo? E agora você mais específico, você está pegando o seu lixo e separando lugar de plástico, vidro, né? Claro, mesmo que você diga que não, mas eu não culpo você. Sabe quem eu culpo? O governo. As políticas atuais que não mobilizam a população para cumprir isso. E isso começa com o governo e principalmente com a educação. E essa educação começa desde criança. Com isso, né, eu quero encerrar esse vídeo aqui para não se estender, mas é um assunto muito sério, né? COP26 que aconteceu, falou sobre esses debates, né, sobre queimadas, sobre as taxas de carbono que estão prejudicando e trazendo o aquecimento global, e a gente precisa de medidas concretas, né? Por isso que Pernambuco, como país, eu já venho pensando sobre isso, me levantar um grupo só específico para isso.